Varela Anual, o programa do Varela está começando agora com a equipe Varela, né? Na apresentação, o seu amigo de sempre, Jonas Varela. E na direção geral, a família Varela. Lucas Varela, Nayara Varela e Mona Lisa Varela. E as indicações do nosso programa para os nossos queridos ouvintes que nos acompanham, na paz do Senhor. Varela Estética e Beleza. Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota. Telefone 32240783, 32247018, www.varelaesteticbeleza.com.br. Check-up. O programa para toda a família, o dia a dia da medicina, na TV Diária, TV do Nordeste, a nossa TV, domingo às 20 horas, com a apresentação da estrela Natália Varela. 100% Jesus, o programa da missionária Natália Varela, sábado à noite às 23 horas na Rádio Vida FM 102,9 FM de Fortaleza, Ceará. Vida News, de segunda a sexta-feira, meio-dia, na Rádio Vida FM 102,9. Notícias com Felipe André e Natália Varela. Vida Abundante, nas tardes da Rádio Vida 102,9 FM. Às 17 horas, programa da Igreja Assembleia de Deus da Bela Vista. No programa de hoje, no nosso programa de hoje, nós faremos, meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor, a leitura do capítulo 2 do livro Segunda Carta de Pedro. É o 22º livro das Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Segunda Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Os falsos mestres. Como entre o povo antigo houve falsos profetas, também entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão sorrateiramente facções perniciosas, chegando até a renegar o soberano que os resgatou. Eles atrairão sobre si repentina perdição. 2 Pedro 2:2. Muitos hão de segui-los em suas dissoluções, e por causa deles o caminho da verdade será blasfemado. 2 Pedro 2:3. Por ganância vos explorarão com palavras mentirosas. Há muito tempo, porém, o julgamento deles já está em curso, e a sua perdição não está adormecida. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não poupou os anjos pecadores, mas os precipitou no lugar do castigo, e os entregou aos abismos das trevas, onde estão guardados até o juízo. 2 Pedro 2,5. Também não poupou o mundo antigo, quando enviou o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e preservou somente 8 pessoas, entre as quais Noé, pregoeiro da justiça. 2 Pedro 2,6. Voltou ao extermínio e reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, para mostrar o futuro que espera os ímpios. 2 Pedro 2,7. Ao passo que salvou o justo Ló, que andava sofrendo com a vida dissoluta daquela gente perversa. 2 Pedro 2,8. Pois este justo que morava entre eles sentia diariamente atormentada a sua alma justa, vendo e ouvindo as ações iníquas que eles praticavam. 2 Pedro 2,9. É que o Senhor sabe livrar os homens piedosos da provação e separar os malvados para castigá-los no dia do juízo. 2 Pedro 2,10. Especialmente os que, levados por suas paixões impuras,
seguem as vias da carne e desprezam o senhorio. Atrevidos e presunçosos não receiam blasfemar contra os seres gloriosos. 2 Pedro 2,11. Enquanto os anjos superiores em força e poder não proferem contra eles sentença injuriosa perante o Senhor. 2 Pedro 2,12. Como animais irracionais por natureza destinados à captura e à ruína, estas pessoas que blasfemam contra o que não conhecem vão apodrecer na sua própria corrupção. 2 Pedro 2,13. A contragosto receberão a paga da sua iniquidade. Fazem do excesso seu prazer em pleno dia. São nódoas e imundícies, entregando-se a seus prazeres quando se banqueteiam convosco. 2 Pedro 2,14. Estão sempre espreitando algum adultério, são insaciáveis no pecar, seduzem aqueles que são inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. São destinados à maldição. 2 Pedro 2,15. Deixaram o caminho reto para se transviarem pelo caminho de Balaão de Bossor, que se deixou levar por uma recompensa iníqua. 2 Pedro 2,16. Mas recebeu a censura por sua transgressão. Um animal mudo começou a falar com voz humana e impediu o plano insensato do profeta. 2 Pedro 2,17. Essa gente são fontes sem água, nuvens impelidas pelo furacão. Espera-os a escuridão das trevas. 2 Pedro 2,18. Vociferando discursos pomposos e vazios, aliciam nas paixões carnais e na libertinagem aqueles que há pouco escaparam dos que vivem no erro. 2 Pedro 2,19. Prometem-lhes a liberdade enquanto eles mesmos continuam escravos da corrupção, pois cada um é escravo de quem o domina. 2 Pedro 2,20. De fato, se, pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escaparam uma vez da contaminação do mundo, mas novamente se deixam enredar e por ela são dominados, no fim estão piores que no começo. 2 Pedro 2,21. Melhor seria se não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, abandonar o santo preceito que lhes foi transmitido. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Neles se verifica o que com verdade diz o provérbio. O cão volta para seu vômito, e a porca lavada torna a revolver-se na lama. E assim, meus irmãos, nós concluímos o capítulo 2 do livro da segunda carta de Pedro, em todos os seus versículos. Voltaremos no nosso próximo encontro com a leitura do capítulo 3, a promessa a promessa da vida do Senhor, da vinda do Senhor, a promessa da vinda do Senhor. Até mais, tudo de bom, fique com Deus.